Amém. Isaías 54, verso 16 diz: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, Deus criou até o assolador para destruir. Amém? Coisas assim meio impressionantes que a Bíblia diz, que depois de uma caminhada nós compreendemos perfeitamente. No começo da caminhada são coisas que às vezes dá nó na cabeça de muita gente, mas a outra passagem de Isaías que vai dizer: eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. E já vi muitos irmãos batistas ficarem tontos, mas Deus criou as trevas? Sim, Deus criou as trevas. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas, então Ele é que permite todas as coisas virem à luz até as trevas. E aqui nós vemos que Deus está dizendo: olha, criei o ferreiro, sopra no fogo, produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Aqui Deus está falando uma situação de guerras, de impérios, de gente que vem armada, de gente que vem com arma muito boa para a época, o domínio do ferro trabalhado no fogo, e esta nação transformada em nação que vai assolar tudo isso. Mas ao mesmo tempo Deus vem e diz: toda ferramenta, ou seja, ferramentas são as armas de guerra, toda ferramenta preparada contra ti, tudo aquilo que poderia te matar, te ferir, te causar problemas, danos, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, quer dizer, não vai ter o seu êxito, não vai cumprir o seu papel, não vai cumprir aquilo que foi designada, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aí Deus vem e acrescenta através do profeta: esta é a herança dos servos do Senhor, para que não se pensasse que Deus estivesse falando somente com Isaías, dizendo para Isaías: olha, esta é a tua herança porque tu é o meu servo. Não, Deus generaliza e diz: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, uma palavra que não está abrangendo somente a Isaías, que vai viver uma situação realmente complicada, antagônica, guerra, problemas com seus próprios patrícios, mas também uma palavra que está estendida a todo aquele que conseguir se enquadrar aos olhos de Deus como servo. Irmão, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Desde o começo na minha caminhada, ainda dentro de uma igreja batista, eu falava algumas coisas que as pessoas ficavam, umas em intrigas comigo e outras ficavam extasiados. E eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu li essa palavra dentro da escritura aqui, e numa oportunidade eu mencionei, quando lá na igreja estava todo mundo perguntando se macumba pega em crente, se crente fica endemoniado, mas era tanta baboseira para uma igreja que na época tinha 40 anos, agora deve estar lá com os seus 80, era tanta criancice. Uma igreja sem palavra não é igreja, um amotinado de pessoas, um grupinho abestalhado com Bíblia debaixo da mão, todo mundo rumo ao matadouro sem nenhum sentido. Tem que ter Bíblia, irmão, tem que conhecer Bíblia. Jesus falou: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Se você não tem a palavra, você não tem espírito, você é um zumbi, você não tem vida, você não tem nada. Tem que conhecer Bíblia, tem que exalar Bíblia pelos poros. Eu sou crente em quê? Em Deus? Qual Deus? Que Deus você crê?
No Deus que nós fomos ensinados pelos nossos pais, da macumba, ou do catolicismo? Que Deus você crê? Eu creio no Deus da Bíblia, eu creio segundo a Escritura. Jesus falou, se alguém crê em mim conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ora, se rios de águas vivas fluirão de você, você é uma fonte. E se você é a fonte de águas vivas, traduzindo, você é imortal. Então, meu irmão, lá, uma vez, todo mundo, não, porque fulana foi não sei aonde, caiu endemoniada. Fulano disse que ia fazer uma macumba para o cicrano e o cicrano está mal. Eu falei assim, eu não reconheço isso não. Eu não reconheço. Jesus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Como que as obras do diabo estão massacrando um aqui, massacrando o outro ali? Não, mas não é bem assim. Aí um dia, eu já conversei com o diácono, eu já conversei com o pastor, eu já conversei não sei quem que tem tantos anos de crente, e falou isso, aquilo outro. Irmão, não interessa se tem uma década de crente, ou 100 anos, ou 1000 anos. Pode ser um camarada que tenha 1000 anos dentro da igreja, seja um burrinho analfabeto tapado, e vem um crente com 2, 3, 6 meses, 1 ano de igreja, mas se dedica à fonte, esse você tem que ouvir. Aqui no nosso meio evangélico não tem esse negócio de ancião. Aqui o que interessa é quem conhece Bíblia, né? Aqui não tem esse negócio de ancião. No começo da igreja apareceram muitos anciãos aqui, porque achavam que vinham com os seus ternos, como diz a minha esposa, né? Vinham internados e achavam que iam ter destaque aqui. E quando via os garotos e os moleques, que eu conheci essa obra aqui, eu comecei um moleque, irmão, comecei essa obra com 33 anos. E eles viram que a diferença era muito grande do garoto de 33 anos para eles com 55 e 60. Hoje, meu irmão, eu me encontro num nível que eu dou aula para qualquer um. Ele pode ter 200 anos, ele pode ter chegado no Brasil junto com as caravelas de Cabral. Se ele quiser aprender de Bíblia, tem que sentar aí no banquinho bonitinho e aprender comigo. Com toda arrogância e prepotência que se possa dizer, é assim e ponto final. E cá entre nós, quem não me ouvir nesta última dispensação da igreja, está frito. Está frito. Simplesmente porque você não vê ninguém pregar como eu. Você não vê ninguém tão valente quanto eu. Você não vê ninguém tão ousado quanto eu. Você não vê. E é ponto final. Se você vê, traz aqui que eu tenho prazer de conhecer. Mas você não vê. Porque eu sou o Elias da última dispensação. Eu sou aquele que está profetizado em Mateus 17, 11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando Jesus disse isso, João Batista já estava morto. Amém? Já estava morto. E tem gente até hoje que não entendeu isso. Sabe por quê? Porque a dispensação da restauração, ela sempre foi escondida. Foi escondida para os judeus com João Batista e é escondida para a igreja. Sabe por quê? Porque a voz da restauração será para encontrar somente os humildes de coração. E Jesus falou: Pai, graças te dou porque escondeste, ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Exulta e canta, filha de Sião, porque grande é no meio de ti o santo de Israel. E eu cheguei uma vez lá na igreja batista e eu abri, mas meu irmão, peraí, eu tinha decorado já isso aqui, né? Peraí, meu irmão, mas está escrito aqui, olha aqui, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Como é que está escrito? Aonde que está mesmo? O camarada que eu entrei na igreja, ele me dava aula. Com 2 meses de igreja, eu já estava ensinando Bíblia dentro da Igreja Batista da Gamboa. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que é crente. Se olha no espelho, meu irmão. Cita a Bíblia. Começa a citar versículo bíblico. Se você citar assim uns 2, 3 versículos bíblicos,
te convence, meu irmão, você não é crente. A menos que você diga assim, não, mas eu só tenho um dia de igreja, pastor, então tá bom. Mas se você tem 1 ano de igreja, e tudo que você sabe são 2, 3 versículos bíblicos, irmão, se iluda em outro lugar, porque aqui é um centro de seleção e justiça. Deus faz realmente justiça. Quem quer, Ele abre as comportas do céu e derrama. Quem não quer, Ele diz, sai do caminho que tem outro para ocupar a vaga. Sempre não foi assim a história? Judas foi parar na ponta da corda. Eu pergunto, Judas fez falta? Se fez, só Deus sabe, porque eu não vejo nenhuma falta de Judas, né? A história vai tomando, um cai, Deus acha outro que está de pé. Quantos caíram? Você tem ideia de quantos caíram, meu irmão? O número dos que caíram é maior do que o número dos que estão de pé. Por isso Jesus disse, a seara é grande, os obreiros são poucos, muito poucos. Agora eu te pergunto o seguinte, irmão, você crê nesta promessa? Toda ferramenta, e eu já falei que o contexto aqui de ferramenta é inclusive as armas de guerra, que viriam naturalmente contra a nação, mas se eles se tivessem tornado o quê? Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. Esta é a herança de quem? Da igreja? Não. Esta é a herança de Israel? Não. Esta é a herança de quem? Servos. O cidadão, ele poderia ser um israelita, mas não ser um servo. Judas não era um israelita, mas era servo? Não era. Né? Aitofel, que traiu Davi, não era um israelita? Era. Mas era servo? Não. Saul era israelita? Era. Mas foi servo até o final? Não. Então o que ele colheu? Mesma coisa, muita gente hoje está classificado, eu sou da igreja tal, eu fui batizado nas águas, eu estou certinho, na igreja eu estou perfeito em toda a doutrina, eu participo do corpo do Senhor, da Santa Ceia, todos os rituais, eu só ando com a roupa arrastando no chão, nunca cortei o meu cabelo, olha o tamanho do meu coque. Isso não interessa, a pergunta que se faz é o seguinte, é servo? Servo não é simplesmente quem está no meio de um povo, servo é quem serve. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, mas tu não deixa, porque eu impeço você de orar? Eu impeço você de ler a Bíblia? Quando você está orando e lendo a Bíblia, você está sendo servo, porque Deus está preparando a sua vida para uma grande obra, mas tem pessoas que são relaxadas, estão nem aí, esses não são servos. Servo é aquele que serve, é aquele que se prepara para servir. Então eis a questão, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Como que você vai condenar, irmão? Chegou o dia do juízo, aí está você lá, aí vai passando um por um na sua frente, aí você diz assim, aquele ali me chamou de feio, a língua dele agora eu condeno, para o inferno. Nada disso. Não é assim que nós condenaremos ninguém. Toda língua que se levantar contra você, subentende a calúnia, a difamação, tudo que falaram de mal, de mentira, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, né? Exultai-vos e alegrai-vos quando vos caluniarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. Como que você vai condenar as línguas que se levantam contra você? Com a tua vida casta, com a tua vida reta. Quando Deus olha do céu e diz assim, eis o meu servo, temente, reto, íntegro, desviando-se do mal, e está todo mundo à tua volta falando mal de você, te apontando o dedo,
querendo te destruir, querendo te enterrar, te esquartejar, mas a tua vida ereta diante dos olhos de Deus, porque nós não estamos aqui para nos preocupar com o que homens pensam de nós, não me interessa se me acham feio, bonito, se eu prego certo, errado, se eu sou filho de Deus ou filho do diabo, opinião de homens não me interessa, porque todas as noites, quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu sei que aquele que fala comigo, só ele tem poder para dizer sim ou não, certo, errado, céu ou inferno. A igreja de Cristo não está na terra para dar satisfações a homens, está para cumprir o projeto do Deus vivo e poderoso. Quem nos fez sal da terra e luz do mundo não foram homens. Então, longe de mim achar que estou aqui para prestar testemunhos para homens se agradarem. Não, o meu testemunho é para que Deus se agrade. E muitas vezes o meu testemunho que ele vai se agradar é eu apontar o dedo na cara de meia dúzia e dizer: tu és um mercenário, um salafrário, um pastorzinho de meia tigela, mentiroso, engravatado atrás de um púlpito. As pessoas vão dizer: que isso? Vão se escandalizar, mas lá no céu os anjos vão estar aplaudindo, e é isso que interessa. Então, irmão, a sua conduta, a sua postura, é a sua vida. Se você está caminhando de um jeito e as línguas perniciosas dizem que você está caminhando de outro, se você está caminhando de uma maneira X e vem alguém e diz que você está de alfa, se alguém começa a deturpar toda a sua conduta, tentando minar tudo à sua volta, meu irmão, continue andando reto aos olhos de Deus, não mude a sua conduta, não mude o seu caráter. Agora, se você sentir que o Espírito Santo te acusa, muda correndo. Mas se são homens que te acusam, se é ser humano que te acusa, a palavra já está escrita: para trás de mim, Satanás. E é isso, meu irmão, que você precisa ter consciência da sua conduta, da sua missão, da sua postura, do que Deus quer para a sua vida. Hoje eu sou o homem que mais guerra faz no globo terrestre. E muita gente diz assim: eu não gosto daquele pastor, ele só fala mal das igrejas. Eu não gosto daquele pastor, ele fala mal dos ungidos de Deus. Meu irmão, se eu falo mal dos ungidos de Deus, dá para explicar por que eu estou de pé, com vida e saúde? Se a Bíblia diz que aquele que fala mal do ungido do Senhor, Deus será o seu inimigo e vai destruí-lo. Como é que eu falo mal dos ungidos do Senhor e esse Deus não me mata? Então não há Deus? Ou será que eles não têm Deus? Faça o que Deus te mandar fazer. É assim que a igreja se sustenta. Tá, meu irmão? E o que nós estamos ouvindo aqui não é o que o mundo considera cristianismo, mas é este o cristianismo que me foi revelado. O que eu estou pregando aqui não é o que eu ouvi os meus pastorezinhos pregarem, eles não tinham coragem para isso. A mulher deles não deixava eles usarem nem certas palavras no púlpito, cobrava deles dentro de casa. No meu púlpito não tem pai, meu púlpito não tem mãe, meu púlpito não tem família, meu púlpito não tem nem a minha própria vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério que me é proposto de dar testemunho de Cristo Jesus, do seu sangue e da sua vingança, que neste século 21 descerá sobre a terra, quando ele pisar no Monte das Oliveiras. E você, meu irmão, como vai a tua vida? Como vai a tua fé? Como vai a tua postura? A tua postura diante de Deus. Estão dizendo que você é o quê? O marginal espiritual, o safado, sem vergonha, o salafrário. E o teu Deus, o que tem dito? Quando você entra para Mateus 6,6, que fecha a tua porta e fala com teu pai, aquela voz é que faz diferença, irmão. É aquela voz que nós perseguimos todos os dias da nossa vida, é só aquela que interessa. Nenhuma outra interessa. Se você é feio ou é bonito, Jesus Cristo não recruta ninguém feio. Se ele te recrutou é porque você é bonito. Jesus Cristo não recruta nenhum incompetente. Se ele te recrutou é porque você é competente. Jesus Cristo não recruta safado. Se ele te recrutou é porque você não é um safado.
Jesus Cristo não recruta mercenários. Se ele te recrutou é porque você não é mercenário. Mas vão dizer o quê? Que você não presta, você não vale nada. Se dependesse do julgamento de alguns, meu irmão, sabe o que eu já teria feito? Já teria comprado uma picareta, cavado uma cova bem profunda e me sepultado. Mas sabe por que isso nunca vai acontecer? Porque eu aprendi o que diz a Escritura: eleva os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará, não tosqueneja nem dormito, fiel guarda de Israel. Ele é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molesta de dia, nem a lua de noite. Ele guarda a minha alma, a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre. Eu não tenho satisfações a dar a corpo carnal. Quem põe o pão na minha mesa não é mão humana. Quem me libertou do pecado não foi sangue de qualquer um. Quem ordenou ao diabo, solta, e ele teve que me soltar, tira as correntes, e ele teve que tirar, é aquele que é filho do Todo-Poderoso, que já se manifestou nessa terra, e a sua glória foi vista como a glória do unigênito do Pai. Isto é cristianismo. É você olhar para essa Bíblia e viver o que ela diz. Pessoas já se desviaram desse ministério. Pessoas já se desviaram, porque pastor, não sabe como é, né pastor? A família está em primeiro lugar, e pastor, a minha esposa está terrível, pastor. Eu digo assim, meu irmão, por que você não se separa? Não, pastor, que isso, pastor, está brincando, não é brincando não, meu irmão, estou falando sério. Que papo é esse de família? Espera bater a tua hora da morte, que tu vai ver se tua esposa vai estar do teu lado. Deixa bater a hora da tua morte, que você vai ver se teu filhinho vai estar do teu lado. Quando entrarmos à porta do julgamento, é nós e Deus, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu irmão, joga já com a eternidade, porque é para lá que você vai. Leva a coisa a sério. Agora, toda ferramenta preparada contra os servos de Deus não vai prosperar. Toda língua que se levanta contra os servos de Deus não vai prosperar. Isto é o quê? Uma herança. Agora vamos entender o que é uma herança. Uma herança é algo que te pertence. Já é teu. Já é teu. Só que tem heranças que já são suas, mas você só poderá colocar a mão nela a partir de um determinado momento, não é isso? Você não viu lá, não teve um cantor famoso nos Estados Unidos que deixou trilhões de dólares lá? Mas ele deixou um testemunho. Herança para o meu filho, para o outro filho, não sei para as quantas, tal, mas só podem colocar a mão nesse dinheiro quando tiverem 18 anos. O restante dos outros milhões só poderão tocar quando completarem 25 anos. E mais tantos milhões só poderão pegar quando chegarem aos 35 anos. E o restante tal só quando completarem 40 anos. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que não pode deixar tantos milhões na mão de um moleque. Vai dar zebra. Então ele dividiu a herança, e os filhos só poderiam pegá-la de tempo em tempo, à medida que fossem criando maturidade. Ainda tem mais, ainda contratou conselheiros. Quem determinava o que os filhos iriam fazer com toda aquela fortuna eram os conselheiros, pessoas pagas por ele até a morte. Pessoa inteligente, apesar do que não teve sabedoria suficiente para dormir em Cristo Jesus. Mas então a herança já é nossa, mas nós só poderemos tomar posse dela a partir do momento que nos enquadrarmos em determinada postura. E aqui temos uma herança. A herança é para aqueles que conseguem a postura de servos do Senhor. A macumba, tu está preocupado com ela? Se você está preocupado com a macumba, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
você não é servo do Senhor. Porque quando nós adquirimos a postura e o entendimento de dizer, eu sirvo um Deus vivo, quando chegamos a este nível, significa que as obras das trevas já não nos dizem mais absolutamente nenhum respeito. Não significam mais nada. Te juraram de morte? Você passou uma noite sem dormir por causa disso? É porque você ainda não entendeu, não atingiu a postura da herança de ser servo do Senhor. O dono da vida é o Deus que nós servimos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele tem poder de dar a vida e só Ele tem poder de tirar a vida. Por quê? Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. A morte está sujeita a Cristo Jesus, o Filho de Deus a quem nós servimos. Portanto, você tem medo da morte? Como que você pode ter medo da morte se a morte é determinada pelo teu Senhor? Você tem medo de alguém que disse, olha, cuidado porque estão armando para você. Caramba! O que precisam para armar para mim? Quer a minha identidade? Quer fio de cabelo? Quer saber aonde eu vou estar amanhã? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmão, descansa à sombra do Onipotente. Descansar à sombra do Onipotente também é coisa determinada como herança para os servos do Senhor. Você já viu as pessoas pregando na porta da sua casa, o Salmo 91? Pá! E deixa o papel lá envelhecer, chega uma hora que ninguém consegue nem ler mais. E a pessoa se sente toda segura porque aquele papel está ali. Essas pessoas não são servos do Senhor. Porque aquele que tem a palavra, diz a Escritura, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não adianta a palavra escrita num papel, se ela não saltar do papel para dentro das tábuas do meu coração, não tem sentido nenhum. Ela não terá o seu efeito. Então, meu irmão, o que te preocupa? O que te preocupa? O que te atormenta? Ah, pastor, eu estou comendo feijão com farinha, e eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Meu irmão, eleva os teus olhos para os montes. Aprenda a entender que o teu socorro vem do Senhor. Sabe, quando tudo diz que não, quando tudo parece que não vai ter fim, Jesus Cristo sempre resplandece uma luz na vida dos seus servos. O que você precisa é se tornar servo. Fazer a oração que eu fiz durante muitos anos. Jesus, me ensina a ser servo. Sabe por quê? Porque eu li, logo no começo da minha caminhada, folheando a Escritura, eu li essa passagem bíblica. E eu dizia para Deus, Senhor, me ensina a ser servo, me ensina a ser servo. Chegou uma hora que eu disse para Jesus, Senhor, se o Senhor não me recrutar como servo, me mata, porque eu não quero mais viver. Aí você acha que um homem que diz isso, eu me recuso a viver se não for para te servir, eu estou preocupado com a morte, com o porvir, com o amanhã, com a macumba, com a umbanda, com a quimbanda, com um delegado que tem revólver, com a polícia civil que vai armar para mim, com um promotor que está doido para me condenar, e quando eles me condenarem aí que eles vão ver o que é guerra. Doido estou eu que eles me condenem. Quando eles me condenar, vai ter que pagar sei lá quantos R$1.000. Aí eles vão descobrir que o cara estava doido para ser preso. Eles vão descobrir que eles trabalharam o tempo todo para mim. Eu só estou mexendo as coisas, jogando para as instâncias superiores, fazendo quanto mais gente tomar conhecimento da causa, melhor é. Se possível, eu vou fazer esse negócio chegar ao Tribunal Internacional de Haia, lá na ONU, para se tornar um negócio onde todo mundo veja. Eles só estão trabalhando igual o diabo lá no livro de Jó, que trabalhou para Deus. Assim é a promotoria do mundo. São servos do diabo trabalhando para o Deus vivo, porque quer eles queiram, quer não, Deus é soberano e põe todos ao seu serviço. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. E você está com medo de quê?
Está preocupado com o quê? Irmão, resolve o teu problema hoje. Dobra o teu joelho e ouça Deus. Acaba com as tuas dúvidas. Nada de um pé aqui ou outro lá. Deus não dá dois caminhos para você andar. Deus quer os teus dois pés num caminho só. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não dá dois caminhos para ninguém, é um só. E neste caminho, Ele opera todas as coisas que lhe convém. Então, meu irmão, Deus mesmo cria o ferreiro, cria o que produz as armas, cria o assolador para destruir, mas você que é servo do Senhor, não sofrerá mal algum. Ezequiel estava no cativeiro, quando se transformou num profeta. Daniel não era profeta, foi se transformar em profeta quando estava no cativeiro babilônico. Ora, a ferramenta de Babilônia, as suas armas sobrepujaram contra Israel, massacraram Israel. Mas Daniel era servo. Daniel recebeu postura e dava ordem para aquele povo que o tinha levado cativo. José sai como um escravo, um forasteiro, e vai se transformar no segundo homem mais poderoso do planeta. Será que isso não te diz nada? Isso não se traduz para você em nada da grandeza do teu Deus? Se eu ouvir que os inimigos vêm contra mim, meu irmão, eu dou as costas e vendo os olhos, porque quem guerreia por mim é a justiça de Deus e não os meus braços. E tem gente que não entendeu, não despertou a fé, não adquiriu conhecimento, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem fé, tem fanatismo, né? Que nem nessas igrejinhas medíocres, de meia tigela, esses botecos vagabundos que tem por aí, onde bota um monte de gente com um lençolzinho na frente para dançar as tais coreografias. Aquilo é um bando de palhaço. Irmão, você está na igreja? Me converti há 3 meses. Você frequenta a escola dominical? Não tenho tempo. Como não tem tempo? Não, porque eu faço parte do ministério de coreografia. Então eu tenho que ensaiar. Olha a loucura. Não tem tempo para frequentar uma escola bíblica, porque tem que ficar dançando que nem uma peroleira na frente de igreja. Que nem meninas de boteco, rebolando na frente de igreja. Eu sou restaurador do cristianismo, meu irmão. Essas palhaçadas nunca eu vou conseguir tragar, isso nunca vai descer na minha garganta. Sou homem de Deus, eu fui liberto dessa hipocrisia, dessa prostituição espiritual dentro das igrejas. Como é que um pastor pode ser medíocre, ridículo, inconsequente, de bota uma menina que adentrou na igreja para ficar toda semana dançando, aprendendo coreografia, mas não se preocupa com a vida espiritual dessa menina, fazendo ela sentar num banco de escola dominical? Isso não é pastor, isso é um hipócrita, um mercenário, um ladrão, um cafajeste espiritual atrás de um púlpito. E os palhaços, a plateia, todo mundo, a coreografia hoje estava uma bênção. É mesmo, eu até vi o diabo sentado na plateia. Que coreografia, meu irmão, que coreografia. Por acaso os discípulos de Jesus também ficavam rebolando na frente do povo? Maria, Madalena e tanta gente se converteu, também ficava dançando, virando cambalhota. Cadê a palavra? A palavra já escoou, meu irmão, e é por isso que eu estou de pé, para chicotear essa raça. Esse é o ministério da geração Jesus Cristo, a restauração. E tem mais, que eles fiquem doidos para festejar e mandar presente, mas eles ainda têm muito que me aguentar. Não só a mim, você também. É você que vai lá e distribui de presente para eles os CDs, os DVDs, manda pelas comunidades do Facebook, do YouTube, da onde você achar espaço, manda mesmo, e pode mandar com os cumprimentos do pastor Tupirani, é de graça, toma aí. E se eles se sentirem ofendidos, dê o endereço para eles. Eu continuo aqui,
de segunda a segunda, morando no mesmo lugar, né? Agora, alguns só têm coragem de telefonar, não tem coragem de vir aqui. Quando telefona, ouve aquele meu lado bem horrível, né? Porque eu tenho vários lados, eu uso o que eu quiser. Eu posso ser bem educado, posso ser mal educado, eu escolho o que eu vou ser. E dependendo de quem esteja na minha frente, eu vou ser do jeito que eu achar que tem que ser. Quem me julga e a quem eu tenho que dar satisfação é o Senhor. Então acabou a história. Ser servo, meu irmão, é a nossa busca, é o nosso intento. E tem mais, o versículo termina dizendo assim: e a sua justiça, que vem de quem? Vem de mim, diz o Senhor. Quem vai fazer justiça na tua vida, irmão? Não é homem, é Deus. Então, você está esperando justiça de homens? Você está esperando justiça de homens? Você está esperando que homens reconheçam a tua causa? Por acaso você é assembleiano da Madureira? Não, né? Porque a presidenta Dilma esteve dentro da Assembleia de Madureira. E ela disse assim, olha, eu reconheço o trabalho das Assembleias de Deus. Aí os palhaços de lá, os capachos da maçonaria, os escravos do bode, publicaram em todos os seus veículos fotografias. A presidenta Dilma disse que reconhece o trabalho das Assembleias de Deus. Caramba! Que galardão imenso! Que conquista tremenda! Por acaso Nero reconheceu o trabalho do cristianismo? Hitler reconheceu o trabalho do cristianismo? Qual foi o grande líder que reconheceu, o grande líder do mundo que reconheceu o trabalho do cristianismo? Nenhum reconheceu. Sabe por quê? Porque aquilo sim era cristianismo. Essa porcaria, essa hipocrisia das Assembleias de Deus de Madureira, desses batistas maçons e desse grupo de G12, esse grupo de coreografia, essa raça não tem evangelho, por isso que o diabo aplaude eles. Como é que uma mulher lésbica, uma mulher envolvida, você tem ideia de quantos trilhões foram desviados da Petrobras? São esses que estão reconhecendo os trabalhos das Assembleias de Deus. Manda eles entrarem aqui e reconhecer uma vírgula do que eu prego. Justiça, meu irmão, é o que vem do alto, vem de Deus. Palavra de verdade não é o que nós ouvimos na horizontal, é o que nós ouvimos na vertical. E é isso que você tem que aprender a ouvir, é nisso que você tem que se ligar, é nisso que você tem que pagar o preço e empreender o seu esforço, porque o reino de Deus se conquista por esforço. E a Escritura complementa: os que se esforçam se apoderam dele. Muita gente se escandaliza, como é que é? Se apoderar do reino por esforço? É claro, meu irmão, é o que Jesus falou. Ou você acha que ler a Bíblia toda hora, todo dia, não requer esforço? E não é somente lendo a Bíblia que você adquire conhecimento? Orar para aprender a discernir o som ou o tom da voz de Deus que não fala nos teus ouvidos, fala dentro da tua alma, do teu espírito. Ou você acha que isso não tem esforço? Você acha que Deus sabe falando com qualquer um? Você acha que Deus revela as Escrituras para qualquer um? Nem ouses pensar isso, porque Isaías diz: derramarei água sobre o sedento. Não é sobre qualquer um. Jesus por acaso diz assim: eu vou abrir as portas. É isso que ele diz? Não, não é isso que ele diz. Ele diz assim: batei e abrir-se-vos-á. Para bater é esforço, você tem que caminhar até a porta, você tem que empreender força, bater, e às vezes não te ouvem da primeira vez, você tem que insistir. E é isso, meu irmão, que eu vivi na minha vida, e é por isso que eu hoje sou o que eu hoje falava com o meu Senhor Jesus, e eu dizia: Senhor, eu reconheço que hoje sou o principal homem sobre o globo terrestre para levar a tua palavra, me dá forças para que eu leve a minha missão até o fim.
Tem outro por aí que prega o que eu prego? Tem. Me disseram que tem um tal de Paulo Júnior. É Paulo Júnior? Paulo Júnior? Ah, Paulo Júnior. Fala, pastor, tem um cabra aí que ele prega restauração. Eu falei, é mesmo? É, tem uma pregação dele. Vou mandar para o pastor. Mandaram. Quando eu fui assistir, olha que o homem prega restauração. Ele está pregando dentro de um corpo de militares, numa dessas eventos onde as pessoas fazem o curso, né? E conclui o seu curso. Aí ele está ali pregando para aquelas pessoas. Ele chega ao ponto de dizer o quê? Eu invejo vocês. Eu mesmo quis ser um de vocês. Eu falei, esse é o restaurador? Esse cara? A missão de vocês é muito importante. Hã? Colocou um quartel acima da igreja, colocou líderes militares acima do sacerdócio. Eu falei, irmão, não me mande mais esse negócio não, aí tem mais um palhaço, está muito longe dele ser restaurador. Aliás, que ele nunca sentou no banco da minha igreja, como que ele vai ser um? Nunca existirá nenhuma posição no planeta Terra que supere o sacerdócio de Jesus Cristo. Nunca existirá nenhum grupo no mundo que supere o grupo chamado igreja. Nunca! Um cidadão do céu, o mundo só não explodiu até agora, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, somos nós que preservamos esse mundo, porque quando nós sairmos na trombeta do arrebatamento, esse mundo vai virar um caos. Como é que esse papo de militar? Mas o camarada diziam que ele era um restaurador. Eu falei, irmão, ele pode ser restaurador para os cegos. Para mim ele precisa ainda de muito banco, mas põe banco nisso. Então, meu irmão, você crê na palavra? Você tem a sua direção? Deus tem falado contigo? Tem te mostrado o caminho que deve andar? Tem firmado os teus passos? Irmão, não ouça ninguém. Você tem que olhar para o alto, né? Como diz o Salmo 121, que eu acabei ainda há pouco de recitar, vamos ler novamente. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Observa que ele diz assim: eu elevo os olhos para os montes. O que representa os montes? No sentido espiritual é a presença de Deus, tá? Mas montes, naturalmente falando, significa o ponto mais alto do planeta. Mas ele diz: o meu socorro não vem daí. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ou seja, ele está confiando em algo que está além do planeta Terra. Diz o Salmo 120: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, meu irmão, você está preocupado com testemunhos de pessoas a teu respeito? Você ainda não aprendeu a olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé? Você ainda não aprendeu que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra? Você ainda não aprendeu que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? E o que nos garante que habitamos no esconderijo do Altíssimo é a paz que nós temos, é a convicção. Muitas vezes nas minhas orações eu digo assim: Deus, se tu me julgares pelos meus atos, talvez o Senhor me lance no inferno, mas se o Senhor me julgar segundo as intenções do meu coração, o Senhor será obrigado a me colocar no céu. Obrigado! Perante Deus eu te digo isso: se Deus me julgar segundo as intenções do meu coração, Ele será obrigado a me dar um lugar no reino dEle, porque tudo quanto eu faço, as minhas intenções são boas, e eu creio que estou glorificando o nome do meu Senhor. Então, meu irmão, em que você confia? De onde vem o teu socorro? Onde está a tua esperança? Para onde você está elevando os teus olhos? Quem é que renova as tuas forças? Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, meu irmão.
Onde está a tua confiança? E se a tua confiança está em Deus, pois Naum 1:7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Se você confia em Deus, Deus te conhece. E quem é conhecido de Deus, quem tem Jesus como amigo, como ele falou assim, olha, naquele dia vocês entenderão que eu estou em vocês e vocês estão em mim, assim como eu e o Pai somos um, eu e vocês, nós somos um também, nós andamos no mesmo Espírito, na mesma vontade, na mesma palavra, no mesmo querer. Está preocupado com o quê? O que te assombra? Então, meu irmão, nós concluímos assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.